É isso aí, irmão. Mais uma palavra agora do irmão Zé Barbosa, que ele vai falar aqui ao seu coração, e ele vai falar justamente sobre o dilúvio, sobre a Arca de Noé. Vamos meditar nessa palavra e você que está em casa, medite, veja, leve para a sua família, porque assim como nos dias de Noé, está acontecendo hoje. Medite nessa palavra com o irmão Zé É Barbosa. verdade, meu irmão. O dilúvio, irmão, aconteceu, né? No passado nós sabemos isso lá em Gênesis capítulo 6, né? Que Deus, ele mandou que Noé e sua família, no capítulo 7, entrassem na arca, né? Porque Deus fez a arca para que abençoasse muitas vidas fossem salvas. Mas infelizmente o pessoal não levava a sério. E quando menos se espera, o dilúvio veio. Eles foram lá e já não puderam mais entrar porque a porta, Deus foi quem fechou a porta da arca. E hoje nós estamos vivendo isso. Jesus diz lá em Mateus 24, 37, como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, muitas pessoas hoje não estão levando a sério. Mas a palavra de Deus está sendo pregada, anunciada para você que quer morar no céu. Jesus é esta arca. Ele é esta arca que um dia vai nos levar para a Nova Jerusalém. E você tome posse, ouça esta palavra e que Deus te abençoe grandemente. E que Deus fale ao teu coração, né? Lembre-se, Jesus é a nossa arca. Ele é quem nos leva para o céu. Não há outro caminho. Ele é o caminho. Amém. Ouça a mensagem e bota no seu coração. Amém? E aqui nós vamos saber por quê, né? Deus destruiu o mundo no passado. Porque Deus, ele mandou Noé fazer uma arca. Porque Deus só salvou 8 pessoas, né? Nós sabemos que, através da Bíblia Sagrada, que o mundo no passado existia milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas, podemos dizer assim, no passado também. E no final, Deus, ele viu a maldade do homem tão grande, tão forte, a corrupção tão grande no coração do ser humano, que Deus disse para Noé que ele resolveu acabar com todo ser vivo, né? Nós vamos ler aqui, lá em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: como se foram multiplicados os homens na terra, e nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, e naquele tempo havia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Versículo 5. Vendo o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem, o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de talba de cipreste, nela farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor
uma abertura de um côvado de alto, e a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, e embaixo um segundo e um terceiro, porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, aleluia, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e a mulher de teus filhos. De todo que vive e de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, do réptil e da terra segundo a sua espécie. Deles, de cada espécie, virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenou. Capítulo 7, apenas o versículo 1 e o versículo 2. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porém, reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amados, nós vemos aqui que essa maldade, essa corrupção, esse mal que aconteceu aqui na época de Noé, nós vemos que o seu Deus, ele fez o julgamento. Ele julgou todo esse povo devido à corrupção do gênero humano. Ou seja, chegou um ponto, o mundo naquela época, que Deus disse que não tem mais jeito. O jeito agora é dar fim a toda a raça humana. E no versículo 5 ele diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. É uma palavra que muitas vezes a gente interroga, mas Deus se arrepender, Deus onisciente, ele não sabia que ia acontecer isso realmente. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Mas a palavra arrependimento, a gente compreende que Deus, ele amou tanto o mundo, Deus amou tanto a sua criação, que aquilo pesou no coração. Deus disse: eu vou ter que destruir, mas isso vai doer no meu coração, porque eu fiz com as minhas próprias mãos. Deus fez uma nação, Deus fez um povo, Deus fez Adão e Eva. Mas, infelizmente, Adão e Eva não obedeceram os mandamentos do Senhor. E por causa dessa desobediência, sofreu a penalidade, que isto pesou no coração de Deus. Porque ele sabia, por causa da desobediência do homem, ia chegar um dia que ele ia destruir toda a humanidade. E assim aconteceu, irmão. Deus manda preparar uma arca para que colocasse tudo aquilo que ele pediu que colocasse, todos os animais. E Deus viu que a raça humana, por mais que anunciasse o evangelho, por mais que Noé avisasse do dilúvio, com certeza ele avisou. Segundo o historiador, levou mais de 100 anos, né? Ele fazendo aquela arca, com certeza as pessoas chegavam, zombavam, brincavam com ele, porque não tinha essa chuva que ele pensava, que ele disse que ia acontecer, para fazer com que a terra fosse inundada desta maneira, e com isso eles brincaram, não levaram a sério. E Noé continuou acreditando na palavra de Deus. É aquela coisa que acontece, muitas vezes você é testado, muitas vezes você as pessoas chegam para você e começam a brincar com a sua fé, e achando que você não vai ter, não vai acontecer aquilo que você está falando, dizendo que você talvez esteja até louco, doido, né? Porque acha que esse mundo, como você acabou de dizer, não vai terminar, o mundo não acaba, quem acaba é só um ser humano, assim, eu já vi muitas pessoas dizer isso. Mas Deus provou aqui que o mundo realmente ia chegar ao fim. Naquela época, e justamente ele preservou a família de Noé, por quê, irmão? Porque foi uma família
que agradou aos olhos de Deus. Como diz o versículo 1 do capítulo 7. Disse Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração perversa. E depois que Noé entrou na arca, começou o dilúvio, e segundo historiadores levou, né, muito tempo. Segundo a história, quando Noé foi sair da arca, já estava com mais de ano, né? Ele, quando, na idade de 601 anos de vida dele, foi quando ele já estava ali pousado com uns 150 dias, 5 meses, 6 meses mais ou menos, já tinha pousado ali num monte chamado Ararat. Só que para depois que as águas foi secando, levou quase mais de ano, né? O ano contando do dilúvio para cá. E justamente quando a terra toda estava boa, parece que era no segundo mês, no dia 17 do ano 601 de Noé, foi que ele mandou tudo sair da arca, né?